Um território, a mesma gente, na CIMTV. Num clique, uma viagem pelo Alto Minho. Ao longo dos séculos, Valença assumiu-se como uma das mais importantes fronteiras nacionais e a sua praça forte chegou mesmo a figurar entre as 3 mais importantes do reino nas guerras com Espanha, onde chegaram a estar em permanência 3.500 homens. Hoje, resta a história de uma das mais completas fortalezas do país para contar. Com 5,5 km de amuralhado, sobranceira ao Rio Minho e frente à localidade galega de Tui, a fortaleza de Valença apresenta uma característica única. A muralha primitiva oval, construída no século XIII, deu origem, 400 anos mais tarde, a uma mais sofisticada formada por 2 polígonos. Tudo sem que se destruísse a estrutura afonsina inicial. O importante é que foi possível continuar-se a ampliar a fortaleza no século XVII e século XVIII, mantendo a parte primitiva, que é o caso. Nós temos aqui a tornagem, temos aqui várias siglas do século XIII, não é? E próprios elementos da arquitetura, das portas, etc. Portanto, isso é que é uma coisa, é uma característica notável. A estrutura militar de defesa que chegou aos nossos dias foi edificada nos séculos XVII e XVIII para as guerras da independência que se seguiram ao domínio filipino, o qual deixou a muralha num estado de degradação completa. Valença tinha 3 torres, tinha uma do lado nascente, do outro lado poente, sobre as portas das chamadas portas afonsinas. Estamos a falar em 1256 a 1262. E tinha uma torre, a chamada Torre de Menagem, que era justamente esta, portanto, que dominava toda a parte exterior, o Rio Minho, a Grande Veiga de Ganfém, etc. Depois, no período filipino, esta fortaleza entrou em decadência porque a coroa portuguesa, nessa altura, não estava nada interessada em manter esta fortaleza de uma forma funcional e então começou a degradar-se e a Câmara não tinha posses, na altura, para, por si só, fazer o restauro. A fortificação localiza-se no topo de 2 outeiros e é formada por 2 polígonos, o da Praça, mais antigo, e o da Coroada, separados por um fosso. A Praça Forte tem 12 baluartes, todos com o nome de santo. E, portanto, esta parte aqui já é do século XVIII e, portanto, a configuração são 2 polígonos, tanto o da Coroada, é um pentágono, e depois este aqui já é, podemos dizer, um hexágono, porque tem vários baluartes, e são feitos de maneira a poder abranger, ter um campo de tiro que pudesse, em todo o redor da fortaleza, abranger todos os pontos vitais. No sistema de defesa da fortaleza, uma outra construção salta à vista. São 4 revelins que protegem outras tantas portas. As da Coroada, da Gaviarra, da Fonte da Vila e do Sol. Mas a defesa ainda não ficava por aqui. A reforçar a defesa, tinham chamado revelins, que era uma obra exterior de forma triangular, onde, como nós podemos aqui ver, tinham a artilharia, tinham várias canhoneiras, onde eram postos os canhões, e, portanto, com as respectivas rampas, os rampados, para poder subir com essas peças de artilharia. Mas que, entre o rebelim e as portas, para maior defesa ainda, tinham uma pequena tenalha,
que é aquele muro que nós estamos a ver ali, que em linguagem de arquitetura militar tem o nome de Tenalha Calda de Andorinha. A fortificação era composta por 10 baluartes e 2 meios baluartes entre a coroada e a praça e 2 recintos divididos pelas portas do meio, com ponte fixa. Por entre estas muralhas marcharam os militares do Regimento de Infantaria 21, que permaneceu em Valença até 1828. Chegaram a ser 3.500 homens. Esse regimento esteve aqui até ao ascender das lutas civis em Portugal. A partir daí, o regimento sai da Praça de Valença e vai depois para outra localidade e depois Valença, durante muito tempo, fica com regimentos mais pequenos. Mas, entretanto, em 1764, estando aqui o Regimento de Infantaria 21, foi também, por razões de conflitos que existiam nessa altura, veio para cá o Regimento de Infantaria do Porto, em 1764. Portanto, chegou a ter aqui 2 regimentos, um regimento de artilharia e um regimento de infantaria, no tempo de Dom José. E, portanto, nessa altura, Valença teve, à volta, dentro da praça, cerca de 3.500 homens. Isto está documentado, nomeadamente numa carta escrita ao Dom José, a pedir-lhe a fazer uma petição para haver mais uma feira, porque era necessário haver muitas feiras para comprar muitos produtos para as tropas que aqui estavam. No interior da fortaleza destacam-se o paiol do açougue e o paiol de Marte, ambos do século XVIII e que serviram de armazéns militares, ou ainda o marco miliário romano do século I, que servia para marcar as 42 milhas de distância de Braga a Tui, mandado construir pelo imperador Cláudio. Pela Praça Forte passaram algumas das unidades militares mais relevantes, numa relação de 700 anos com a outra margem do Rio Minho. É que, ao longo da história, Valença assumiu-se como primeiro garante da defesa de Portugal e das antigas vias da infiltração romana. Mas nem só de história se faz a fortaleza de Valença. E prova disso são os 10.000 turistas que, por dia, durante os meses de verão, visitam o património que ali existe. Uma verdadeira fortaleza viva, pronta a ser descoberta. E nós temos que nos orgulhar deste legado histórico e dizê-lo, alto e bom som, que em Portugal e pela Europa fora não há uma fortaleza como esta. Não há com esta dimensão, nem tão bem conservada como essa. Fala-se de algumas fortalezas em França, talvez no Brasil existe uma outra idêntica, que esse estilo Vauban também foi construído noutros países, sobretudo pelos portugueses, um pouco para todo o mundo, mas com esta dimensão, com o estado de conservação em que se encontra e também com o casario no seu interior, com esta fortaleza viva, esta é única. E por isso esta fortaleza atrai todos os dias milhares de pessoas. Por entre o típico casario, ao longo de quilómetros de ruas e ruelas, a Fortaleza de Valença, com uma evolução de mais de 400 anos, é hoje um dos melhores exemplos de construção militar dos últimos séculos em toda a Europa. Um território, a mesma gente, na CIM TV. Num clique, uma viagem pelo Alto Minho.